Aula número 210. Castro Alves pede passagem. Hebreia. Pomba de esperança sobre um mar de escolhos. Lírio do Vale Oriental, brilhante. Estrela vésper do pastor errante, ramo de murta a recender cheirosa. Tu és, ó filha de Israel, formosa. Tu és, ó linda, sedutora hebreia. Pálida rosa da infeliz Judéia, sem ter o orvalho que do céu deriva. Por que descoras quando a tarde esquiva mira-se triste sobre o azul das vagas? Serão saudades das infindas plagas, onde a oliveira de Jordão se inclina? Sonhas acaso, quando o sol declina, a terra santa do Oriente imenso? E as caravanas no deserto extenso? E os pegureiros das palmeiras à sombra? Sim, fora belo na relvosa alfombra, junto da fonte, onde Raquel gemera viver contigo, qual Jacó vivera, guiando escravo, teu feliz rebanho. Depois, nas águas cheirosas, banho, como Susana a estremecer de frio, fitar-te, ó flor do Babilônio rio, fitar-te a medo no salgueiro oculto. Vem, pois, contigo no deserto inculto, fugindo às liras de Saul, embora Davi eu fora. Se Micol tu foras, vibrando na harpa do profeta o canto. Não vês? Do seio me goteja o pranto, qual da torrente de Cédron deserto? Como lutara o patriarca incerto, lutei, meu anjo, mas caí vencido. Eu sou o lótus para o chão pendido. Vem ser o orvalho oriental brilhante. Ai, guia o passo ao viajor perdido, estrela vésper do pastor errante. Castro Alves. Vamos colocar o poema no vídeo. O poema está no vídeo e vamos fazer uma pequena interpretação dele. Vamos reler, vamos com calma fazer uma interpretação de Hebreia, de Castro Alves. Bonito poema. Hebreia é gentílico de hebreu. É o nome primitivo do povo judeu, hebreu. Hebreia é o gentílico, adjetivo. Em latim, ele colocou o título retirado da Bíblia, Cântico dos Cânticos. Flos campi et lilium convalium. Ou seja, flor do campo e lírio do vale. Pomba de esperança sobre um mar de escolhos. Aqui ele está fazendo uma invocação. Esse primeiro quarteto é todo invocativo. Ó pomba de esperança sobre o mar de escolhos. Escolhos. Escolha é um penhasco. Ele está usando aí um penhasco dentro do mar. A escolha é isso mesmo. É um penhasco dentro do mar.
Então ele está dizendo um mar de escolhos, uma pomba de esperança sobre um mar de escolhos. Então cerca esse escolhos, essa montanha, esse pedregulho, essas pedras dentro do mar, a água e essa pomba sobre ela. E esse é o cognome que ele deu à Hebreia. Pomba de esperança sobre um mar de escolhos. Lírio do vale oriental brilhante. Estrela Vésper. Vésper é a estrela da tarde. Véspera da tarde. Tem a oração Vésper, que se faz à tarde. Então, estrela Vésper do pastor errante. O pastor errante que anda, ou até perdido entre os caminhos. Então, ela é estrela Vésper do pastor errante, perdido pelos caminhos. Ramo de murta a recender cheirosa. Murta é uma planta, é sempre verde, que traz uma florzinha muito cheirosa, de cor branca. Ramo de murta a recender cheirosa. Ó é o vocativo. Tu és, ó filha de Israel, formosa, tu és, ó linda sedutora hebreia, pálida rosa da infeliz Judéia, sem ter o orvalho que do céu deriva. Ele está praticando uma rima livre, apropriada do romantismo, própria do romantismo. Ele deixou uma rima livre. Eventualmente, ele faz uma rima no texto. Por que descoras quando a tarde esquiva, ou seja, vai indo, vai sumindo, vai desaparecendo, se esquiva. Quando a tarde vai desaparecendo, então, tarde desaparecida, ou que está desaparecendo, essa tarde mira-se triste sobre o azul das vagas. Por que descoras, então, quando a tarde chega, quando o dia termina? Serão saudades a infinitas plagas de outras regiões, onde a oliveira no Jordão se inclina? Então é saudade de Jerusalém, é saudade da Terra Santa, é saudade da terra onde habitavam e ainda habitam o povo hebreu. Sonhas acaso quando o sol declina? A Terra Santa do Oriente imenso, e as caravanas no deserto extenso, e os pegureiros da palmeira à sombra, ou seja, pegureiro, pastores, e os pastores à sombra da palmeira? Sim, fora belo no relvoso alfombra, relvoso cheio de relvas, cheio de plantas, de plantações. A alfombra é uma alcatifa, é um tapete de flores, de vegetação. Junto da fonte onde Raquel gemera, viver contigo, qual Jacó vivera, guiando escravo teu feliz rebanho. Essa estrofe é muito expressiva. Se fora belo no relvoso alfombra, junto da fonte onde Raquel, filha de Labão, que esposou Jacó, Raquel gemera viver contigo, qual Jacó vivera, guiando escravo teu feliz rebanho. Jacó fora escravo do pai de Raquel para casar-se com ela. Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Jacó propôs que trabalharia 7 anos para se casar com Raquel
de graça, como escravo, como está dizendo aqui, guiando ele escravo, teu feliz rebanho. Fim dos 7 anos, Jacó deu a Lia também e deu Raquel como esposa, com a condição de ele trabalhar mais 7 anos. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava a Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim, lhe era negada a sua pastora, como se a não tivesse merecido, começa a servir outros 7 anos, dizendo, e mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Mas aqui, Castro Alves está falando da hebreia, e ele faz uma alusão à prestação de serviço de Jacó para conquistar Raquel. Depois, nas águas de cheiroso banho, como Susana a estremecer de frio. Susana é uma esposa judia que, tomando banho nua, foi acusada então de irresponsável, de mulher imprópria para o casamento. Essa é a história de Susana, libidinosa. Então ele diz, como Susana a estremecer de frio, fitar-te, ó flor do Babilônio rio, fitar-te a medo no salgueiro oculto. Está se referindo à história de Susana. Susana é que fora fitada, fora observada tomando banho nua, e daí acusada de libidinosa. É essa a referência. Vem, pois, contigo no deserto inculto, fugindo às liras de Saul, embora Davi o fora. Saul, o termo personagem bíblico, e esse Micol é a filha mais moça de Saul, a mais moça de Saul. Saul tinha 2 filhas. A mais moça das 2 filhas de Saul é Micol, que é esposa de Davi. Então, Davi eu fora, se Micol tu foras, dá para entender. Vibrando na harpa do profeta o canto. O profeta Davi, na harpa, poeta, sempre cantando, sempre glorificando, sempre fazendo poesia. Não vês? Do seio que goteja o pranto, qual da torrente do Cedron ou Cedron? É o vale leste de Jerusalém, entre a cidade e a Monte das Oliveiras, um lugar histórico e turístico até hoje. Cedron. Então, qual da torrente do Cedron? Deserto? Como lutar o patriarca incerto, lutei meu anjo, mas caí vencido. Eu sou o lótus, planta aquática, já que ela está sobre o mar. Eu sou o lótus, para o chão pendido. Vem ser o orvalho oriental brilhante. Ai, guia o passo ao viajor perdido, estrela vésper do pastor errante. Castro Alves é chamado de Cecel pela família, de poeta dos escravos, pela literatura, pelos professores de literatura, e de subversivo político pelas autoridades da época. Este é Castro Alves. Da Bahia, ele vai a Recife em busca da Faculdade de Direito de Recife.
pratica lá o pré-médico, desculpa, o pré-jurídico, na época era pré-médico, pré-jurídico, pré-engenharia. Presta o seu exame, então, do pré-jurídico e é reprovado em geometria. Tenta mais um ano, cursa o primeiro ano da faculdade em Recife e também não foi muito feliz nesse primeiro ano e transfere-se para São Paulo, onde ele vem se matricular na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Conhece em São Paulo, aliás, já conheceu em Recife a sua companheira, a sua musa, a sua amante, Eugênia Câmara, com quem viveu bastante tempo. Na época, viver com uma mulher e morando na própria casa da família, às vezes, já era um avanço muito grande, muito criticado, sem estar casado, morando com a namorada na casa dos pais. Viaja para o Rio. Há um contato no Rio de Janeiro com José de Alencar e Machado de Assis. Vem para São Paulo cursar a faculdade de Direito. Lá pelos anos, terceiro ano da faculdade, declama o seu famoso Navio Negreiro, em plena faculdade de Direito. Famoso poema. Infeliz foi a caçada que fez no Brás. O Brás, naquela época, o bairro do Brás, era um lugar que se caçava. E um acidente tomou um tiro no pé. E foi preciso, então, amputar o pé. Um terço da perna. O pé. E isso, o transporte para o Rio de Janeiro, para a cura, as dificuldades de transporte, as dificuldades de transporte para a Bahia. Foi vítima de tuberculose, que é o mal do século, doença que marcou o romantismo no Brasil, matando de tuberculose, na flor da idade, o poeta, não é só ele, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Castro Alves. Ele faz uma poesia que nós chamamos poesia condoreira, imitando o Vitor Hugo, hugoana, poesia de declamatória, poesia de discurso político, poesia que é mais para ouvir e declamar do que para simplesmente ler. Esse é Castro Alves. Acabamos de ver uma bela poesia dele, hebreia, romântica, excessivamente romântica, que é uma primeira fase dele. Resposta aos exercícios da aula passada, da quarta-feira passada. Eu pedi a interpretação de um texto de Alberto de Oliveira e um texto de O Estatuário, de Padre Vieira. Vamos verificar a resposta dessas questões. Resposta A. A questão 11, 12 e 13. Resposta B. 4, 8, 10, 16 e 18. Resposta C. 1, 2 e 7. Resposta D de dado. 3, meia dúzia, 9, 17 e 20. Resposta E. 5, 14, 15 e 19. Eu queria fazer uma observação sobre um teste. A questão número 7, eu dei como resposta a alternativa C, perfeições. Mas eu devia ter mais cuidado e colocar a oração inteira. Na verdade, o que se quer é uma por uma talhar as perfeições. Esse seria o ideal. Não foi um teste bem elaborado, estou reconhecendo. Embora a alternativa C responda as questões. Perfeições faz parte da oração, que é o objeto direto do verbo querer. A pergunta não foi muito feliz.
vamos prosseguir nossa aula. Mocidade e morte. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me sombria: terás o sono sob a lájea fria. Morrer, quando esse mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas? Não, o seio da amante é um lago virgem, quero boiar à tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia pálida, que banharam de pranto as alvoradas. Minha alma é a borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas, douradas. E a mesma voz repete-me terrível, com gargalhadas sarcásticas: impossível. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Vejo além um futuro radiante. Avante, brada-me o talento na alma, e um eco ao longe me repete: avante! O futuro! O futuro! No seu seio, entre louros e bênção, dorme a glória. Após, um nome do universo na alma, um nome escrito no panteão da história. E a mesma voz repete funerária: teu panteão, a pedra mortuária. Esse poema ele intitulou Mocidade e Morte, está no vídeo. Ele faz uma invocação do poeta Laurindo Rabelo, e perto avisto porto imenso, nebuloso e sempre noite, chamado Eternidade. Um poeta brasileiro que está invocando. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto caminheiro. Isso já é Álvares de Azevedo. Mas Laurindo diz mais ou menos o seguinte: a morte é rude, porém longe da pátria é dupla morte. Desgraçado mísero que expira longe dos seus, que molha a língua seca pelo fogo da febre em caldo estranho. E perto avisto o porto imenso, nebuloso e sempre noite, chamado Eternidade. Quem sempre a morte achou no lar da vida, há de a vida encontrar no lar da morte. Ele também cita na introdução Dante Alighieri. Dante Alighieri, que em italiano ele coloca a frase que Dante encontra na porta do inferno, na entrada: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Vamos ver alguma coisa importante nessa estrofe que nós reclamamos. Observa na segunda estrofe: vem, formosa mulher, camélia pálida. Camélia é uma flor. E essa flor, ele está dizendo que está pálida, perdeu a cor. Essa flor camélia perdeu a cor. Você pode interpretar. Figuras de linguagem e interpretação. Você pode dizer tranquilamente que é uma metáfora. Está dizendo que ela é uma camélia pálida, ou seja, como se fosse. Ele é um touro, como se fosse. É uma interpretação.
Mas você pode também entender que ele faz um desvio da qualidade. Quem é pálida não é a camélia, é a donzela, é a mulher, é a musa. Vem camélia, pálida. Então a palidez não é da flor, é dela. E isso nós chamamos de hipálage. O verbo adejar, que se vê no texto, é agitar com as asas para se manter no equilíbrio, que ele usa no texto. E a hipálage é uma figura constante nos poemas, é a figura que atribui a certas palavras da frase que convém a outra. Isso é hipálage. Eu dou uma qualidade a uma palavra que convém a outra, e não a ela. Entrou na reunião com óculos austeros. Quem é austero é o executivo entrando na reunião, não são os óculos. Outra poesia de Castro Alves. As duas flores. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas de duas asas pequenas de um passarinho do céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Unidas, bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, com o suspiro e o desgosto, com as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai, quem pudera numa eterna primavera viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. O poema está no vídeo. Na primeira estrofe, ele usa a palavra arrebol. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol. Arrebol é uma palavra bonita. É a cor avermelhada do crepúsculo. Ele está numa fase tipicamente romântica, ainda não condoreira, declamatória. Então ele pratica a rima. Veja na segunda quadra. Penas pequenas, A. Céu, véu, B. Rolinhas, andorinhas, C. Então, essa posição da rima A, B, CCB, ele pratica em todas as suas estrofes, em todas elas. Existem algumas rimas bonitas, algumas rimas ricas, algumas muito pobres. Vamos destacar algumas, vamos ver. Essas que eu destaquei, penas com pequenas, é rica. Substantivo, penas com pequenas, adjetivo. Céu com véu, não, é pobre. E rolinhas com andorinhas, também muito pobre, dois diminutivos. Embaixo, prantos e tantos, muito rica, bonita rima. Bonita rima, classes gramaticais diferentes. Olhar e mar, bonita rima. Olhar, um substantivo, o olhar e o mar. Eu me arrependo. Esse olhar está como substantivo, o olhar. Mas não deixa de ser uma rima bonita, olhar com mar. Olhar oriundo de um verbo, aí no caso é um substantivo. E o mar, substantivo. Pundera, primavera. Rima bonita, verbo e substantivo. Flor, amor. Vida, florida. Também substantivo com adjetivo, rima muito bonita. É o texto de
Castro Alves. Vamos a o laço de fita. O laço de fita. Não sabes, criança? Estou louco de amores. Prendi meus afetos, formosa Pepita. Mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias. Prendi-me num laço de fita. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Meu ser, que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente cativo, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. E agora, enleado na tênue cadeia, debalde minha alma se embate, se irrita. O braço que rompe cadeias de ferro não quebra teus elos, o laço de fita. Meu Deus, as falenas têm asas de opala, os astros se libram na praga infinita, os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tens por asas um laço de fita. Há pouco voavas na série de valsa, na valsa que anseia, que estua e palpita. Por que aqui tremeste? Não eram meus lábios? Beijava-te apenas teu laço de fita. Mas, ai, fim do baile, despindo os adornos na alcova, onde a vela ciosa crepita, talvez da cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Pois bem, quando um dia, na sombra do vale, abrir-me a cova, formosa Pepita, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por coroa teus laços de fita. Belo poema romântico, belíssimo poema romântico. É possível, se eu não estou enganado, que ele fez esse poema a Maria Carolina de Almeida. Isso é quase certeza. Talvez num baile que tenha dançado com ela e ela estava com um laço de fita. Esse é o motivo, o mote do poema. A moça observa na segunda quadra os negros cabelos da moça bonita. No Renascimento, a moça era clara. A moça era da cor da neve. Alguns poemas que eu já declamei aqui, de Camões, ele diz que a neve sentia-se ciúmes da cor do peito da menina, da cor da pele da menina. Porque a neve não era tão branca como a pele dela. Isso é muito comum nas poesias renascentistas e barroco também. Mas o romântico muda um pouquinho. O romântico, a cor é morena. Os cabelos negros, a pele morena. Primeira, segunda, terceira e quarta estrofe. E agora, enleada na tênue cadeia, enleada, que está entrelaçada, que está enredada, presa. Enleada na tênue cadeia. Opala que aparece aí, opala é uma pedra preciosa da cor leitosa e azulada. Falenas, observa nessa estrofe, são borboletas, nome dado a diversos tipos de borboletas. Então,
As borboletas têm asas de opala, da cor do opala, leitosa, azulada. Vamos procurar na penúltima estrofe uma hipálage. Vamos procurar uma hipálage na penúltima estrofe. Procura comigo. Mas, ai, fim do baile, despindo os adornos na alcova, onde a vela ciosa crepita, talvez da cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Cioso é ciumento, ciosa é ciumenta. Achou a hipálise? Achou? Vamos repetir? Mas, ai, fim do baile, despindo os adornos na alcova, onde a vela ciosa crepita. Não é a vela que está ciumenta. Não é a vela que está ciumenta. Ciosa é ela. Ciosa é a musa. Na alcova onde a vela ciosa crepita. Ele colocou até uma reticência depois de ciosa para demonstrar hipálage. Na última estrofe. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abri-lhe minha cova, formosa pepita. Era muito comum um romântico dar apelido à musa. Nesse caso, Pepita. Ao menos arranca meu louros da fronte e dá-me por coroas teu laço de fita. Foi trágico no final, como todo romântico. Essa não foi a primeira aula de Castro Alves nesse canal. A aula número 24 cuida do navio negreiro. Eu interpreto o navio negreiro inteiro. São várias estrofes. É um longo poema. E eu o declamo inteiro e faço a interpretação. É um belo poema. Vale a pena voltar ao canal ou à aula número 24 em busca do poema. Auriver de pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte da luz que o sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Exercício para a próxima aula. Nós vamos analisar a banda de Chico Buarque de Holanda, onde eu elaborei 20 questões. 20 questões. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagens parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver e ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu e a meninada toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para o meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou o seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, e cada canto uma dor, depois a banda passar, cantando coisas de amor. 20 questões, com 5 alternativas cada uma sobre a banda. 20 vezes 5,
100 proposições sobre a banda, das quais apenas 20 são corretas. Entendeu o que eu quis falar? 20 questões com 5 alternativas, em que uma só é correta. No início eu disse que Cecel era o apelido dele familiar. Disse também que para os estudantes e professores ele é o poeta dos escravos. E disse também que ele era o subversivo político para as autoridades da época. Vamos ver agora o Cruz, a Cruz da Estrada. O poeta seria o poeta dos escravos e o subversivo político. A Cruz da Estrada. Caminheiro que passas pela estrada seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa-a em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alecrim cheiroso que lhes atira nos braços ao passar? Vais espantar o bando buliçoso das borboletas que lá vão pousar? É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. Não precisa de ti. O gaturamo geme por ele à tarde no sertão, e o juriti do taguaral na ramo povoa soluçando a solidão. Dentre os braços da cruz, a parasita num braço de flores se prendeu. Chora, orvalhos a grama que palpita, lhe acende o vagalume o facho seu. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas e as asas de ouro aos astros lá dos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. A minha pátria é a língua portuguesa.